Capítulo 9. A aceitação da expiação. Subtítulo 4. O plano de perdão do Espírito Santo. 5. O perdão, que é aprendido através de mim, não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja real para depois destruí-lo. O perdão, através do Espírito Santo, simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo-o assim irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente. Ou também irás acreditar que tens que desfazer o que fizestes de modo a seres perdoado. O que não tem efeito não existe, e para o Espírito Santo os efeitos do erro são inexistentes. Cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos, em toda parte e em todos os aspectos. Ele ensina que o ego não existe e prova isso. 6. Segue, então, o ensinamento de perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função e ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Foi isso o que eu quis dizer quando disse que os milagres são naturais, e quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. Milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes o que ele é. O seu trabalho não é função tua, e a não ser que aceites isso, não poderás aprender qual é a tua função. 7. A confusão de funções é tão típica do ego que deverias estar bastante familiarizado com ela a essa altura. O ego acredita que todas as funções lhe pertencem, mesmo que não tenha nenhuma ideia do que sejam. Isso é mais do que mera confusão. É uma combinação particularmente perigosa de grandiosidade e confusão que faz com que o ego provavelmente seja capaz de atacar qualquer pessoa e qualquer coisa sem nenhuma razão. Isso é exatamente o que o ego faz. Ele é imprevisível em suas respostas, porque não tem nenhuma ideia do que percebe. 8. Se não tens a mínima ideia do que está acontecendo, quão adequadamente podes esperar reagir? Poderias perguntar a ti mesmo, sem levar em consideração como interpretarias a reação se tal imprevisibilidade coloca o ego em uma posição sólida como teu guia. Deixa-me repetir que as qualificações do ego enquanto guia são singularmente infelizes, e como professor da salvação, ele é uma escolha por demais pobre. Qualquer um que escolha um guia totalmente insano tem que ser ele próprio totalmente insano. Reconheces porque eu reconheço, e tu o julgastes pelos mesmos padrões que eu. 9. O ego literalmente vive de tempo tomado de empréstimo e seus dias estão contados. Não tenhas medo do julgamento final, mas dá boas-vindas a ele e não o esperes, pois o tempo do ego é tomado de empréstimo da tua eternidade. Essa é a segunda vinda, que foi feita para ti assim como a primeira foi criada. A segunda vinda é meramente o retorno do sentido. É possível que isso seja amedrontador? 10. O que pode ser amedrontador além de fantasias, e quem se volta para fantasias, a não ser aquele que se desespera por não achar satisfação na realidade. Entretanto, é certo que nunca irás achar satisfação em fantasias, de modo que a tua única esperança é mudar a tua mente acerca da realidade. Só se a decisão de que a realidade é amedrontadora estiver errada, é que Deus pode estar certo. E eu te asseguro que Deus está certo. Fica contente,
pois por teres errado, mas isso só aconteceu porque não sabias quem eras. Se soubesses, seria tão impossível para ti errar como para Deus. 11. O impossível só pode acontecer em fantasias. Quando procuras a realidade em fantasias, não vai achá-la. Os símbolos da fantasia são do ego, e desses acharás muitos. Mas não olhes para ele em busca de significado. Eles não têm mais significado do que as fantasias de que são tecidos. Os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles, e assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse íntere, a realidade não desapareceu. A segunda vinda é a consciência da realidade, não seu retorno. 12. Olha, minha criança, a realidade está aqui. Ela pertence a ti e a mim e a Deus, e é perfeitamente satisfatória para todos nós. Só essa consciência cura, porque é a consciência da verdade.